1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do 19 até o verso 28. Primeiro, diz assim a palavra de Deus: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que eu desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra lida nesse momento. Meus irmãos, Ana era uma mulher estéril. A sua história nos traz essa informação. E talvez seja essa uma das notícias mais temida pela grande maioria das mulheres. A grande maioria. É desejo de toda mulher ter um filho. É desejo de toda mulher, desde pequenininha, ela ser mãe. E a notícia de que ela não pode gerar um filho é talvez essa notícia mais triste, a que mais dor e mais decepção traz ao coração e à vida de uma mulher. E a Bíblia vai nos dizer algo interessante sobre a vida de Ana. E a informação é que o Senhor havia impedido Ana de conceber. É essa a informação que nós vimos aqui no verso 6. Ana não concebia porque o Senhor Deus havia impedido que ela tivesse filhos. E Ana, ela, apesar do seu sofrimento que essa situação trazia sobre sua vida, ela tinha um bom marido. E o nome do marido dela era Elcana, como diz o texto que nós lemos. E esse marido amava a Ana. Ele era um marido que se preocupava com ela. Então Ana, a respeito do seu casamento, ela não tinha do que se queixar, porque Elcana, apesar do nome, é um nome estranho, o nome de Elcana, pelo menos quando a gente traduz aqui para a nossa língua ou a portuguesa essa palavra, ela se torna uma palavra um pouco esquisita, um pouco estranha. Mas a despeito desse nome, Elcana era um marido que se preocupava com sua esposa, era um marido que dava a ela carinho, dava a ela a atenção e tentava suprir essa ausência que ela sentia do fato de não poder ter filhos. Mas Ana, mesmo tendo um bom casamento, mesmo tendo um bom marido, ela não era uma mulher realizada. Faltava algo para a sua vida, mesmo tendo um marido carinhoso, mesmo tendo um marido bom. Porque por mais que Elcana se esforçasse, a ponto de ele mesmo chegar para ela no verso 9, como nós podemos ver no texto, de dizer que se comparava a 10 filhos. Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Tentava Elcana inutilmente consolar a sua esposa. Então Ana, ela decide não se prostrar a essa situação. Ela decide agir.
E quando ela decide agir, é exatamente nessa hora em que ela toma uma atitude, que ela se torna um dos modelos que a Bíblia vai nos trazer, ou vai nos apresentar como exemplo e como modelo de mãe. E Ana se torna um modelo, e a primeira coisa que faz de Ana um modelo é porque Ana é uma mulher que ora pelo seu filho. E ela ora pelo seu filho com uma característica que talvez para nós se torne um pouco estranha, porque Ana passa a orar pelo filho, mesmo sem o filho ainda existir, mesmo sem o filho ter nascido. Então o texto vai nos dizer algumas coisas a respeito da oração que Ana fazia. A primeira delas é que Ana se levanta para orar, mas ela se levanta não com uma alegria fingida, mas ela se levanta com amargura na alma. E eu queria que você entendesse essa amargura na alma como sinceridade. Ana se apresenta ao Senhor exatamente da maneira como ela está se sentindo. Ela leva ao Senhor a sua necessidade, mas ela leva ao Senhor com toda a tristeza e com toda a amargura que ela sentia. A palavra hebraica no original, ela está bem próximo de algo do tipo como uma tristeza que flui das suas entranhas. Ou melhor dizendo, uma tristeza que flui do seu ventre. Ela era uma tristeza que vem lá do seu íntimo. Para quem tem um pouco de conhecimento de literatura judaica, vai entender que os judeus daquela época entendiam como ventre ou as entranhas como o centro das emoções, algo como nós entendemos hoje como o nosso coração. E os judeus diziam que naquela época eles entendiam que essas emoções, o centro das emoções do homem era nas suas entranhas e no seu ventre. Então a amargura que Ana sentia lá no original, quer dizer que era uma amargura que vinha das suas entranhas, do seu ventre, ali exatamente onde as suas emoções eram criadas e elas habitavam. A segunda coisa é que Ana se apresenta amargamente ao Senhor, mas ela cai de joelhos num choro abundante, mas num choro sincero. A amargura de Ana era uma amargura sincera, a amargura de Ana era uma amargura verdadeira, mas ela reconhece a sua pequenez, ela reconhece a sua situação, ela reconhece a inutilidade que ela poderia ter nessa situação, para virar essa situação, e prostra-se diante daquele que poderia ouvi-la e que poderia mudar essa situação. Ana põe-se de joelhos e se descreve na sua oração da seguinte forma: como uma serva aflita. Nós vemos isso no verso 11 do capítulo 1 de 1 Samuel. Tomada por uma fé que só aqueles que conseguem descansar no Senhor conseguem ter, ela faz uma promessa particular. Ela expressa ao Senhor a sua amargura, ela expressa ao Senhor a sua dor, mas mesmo sofrendo, mesmo estando amargurada, ela consegue fazer uma promessa ao Senhor. E a promessa é também uma promessa que para nós é muito difícil de compreender. Como é que alguém ora por uma coisa, como é que alguém deseja algo e que promete ao Senhor exatamente quando receber esse algo que pede, quando as suas orações forem respondidas, ela devolver ao Senhor exatamente aquilo que estava pedindo. E foi essa a promessa que Ana fez. Ela devolveria ao Senhor o filho que ela tanto desejava, o filho que ela tanto pedia e que ela já amava mesmo antes de nascer. A promessa de Ana nos remete, então a gente pode entender ou nos lembra outras histórias bonitas que a Bíblia vai nos contar. A primeira delas é a situação entre Abraão e Isaque. Nós vemos ali a mesma coisa. Abraão, que significa, que teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão, e a palavra Abrão quer dizer o grande pai. E aí vem Deus, que pega esse homem que tinha por nome grande pai e cuja mulher era estéril,
e ele já idoso, não tinha nenhum filho, não tinha descendentes nenhum. E aí eu fico imaginando a vergonha de Abraão ao se apresentar, né, dizendo: meu nome é o grande pai. Ah, quantos filhos você tem? Eu não tenho filhos nenhum. E aí vem Deus, promete a Abraão que ele viraria pai de uma grande nação e muda o seu nome. De Abrão para Abraão, que agora o significado vai ser pai de uma grande multidão. E aí talvez a vergonha dele se torne ainda maior. Mas diz a Bíblia que Abraão creu na promessa de Deus e por isso foi justificado, está lá em Gênesis 15. E Abraão recebeu esse filho, mas ao mesmo tempo o próprio Deus pede Isaque, que é o filho de Abraão, e Abraão voluntariamente e com muita fé apresenta-se para devolver ao Senhor o seu filho. Foi exatamente a mesma promessa voluntária que Ana fez. A segunda coisa, o segundo personagem que essa promessa de Ana nos remete a lembrar é exatamente a história de Sansão e de seus pais. Os pais de Sansão, quando recebem a notícia de que ele iria nascer, eles declaram, eles prometem que vão cuidar do seu filho e eles seriam prometidos ao Senhor, um nazireu, e consagram Sansão ao Senhor antes mesmo dele nascer. E a terceira personagem é o próprio Cristo, o Filho de Deus que foi moído na cruz em nosso lugar. Quando Deus oferece o seu único filho para morrer por nós, quando Deus oferece o seu único filho para entregar ali em prol do seu povo e em prol da sua igreja. Então essa promessa que Ana faz, ela remete biblicamente a Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ana demorou-se aos pés do Senhor, a ponto do sumo sacerdote ali pensar ou tomá-la como bêbada. Meus irmãos, queridas mães que nos escutam nesse momento, o texto diz que Ana levantou-se novamente da sua oração e diz o texto que quando ela se levanta, o seu semblante já não era mais de tristeza. Isso você consegue ler aí no Salmo no verso 18. Diz o texto que quando Ana ergue-se, a sua face já não tinha mais tristeza. Ela ajoelha-se amargurada, mas ela levanta-se de forma alegre, de forma confiante. Você, mãe, que está nos vendo nessa noite, não pare de orar pelo seu filho. Derrame sua alma diante do Senhor, da mesma forma que Ana derramou-se aos pés do Senhor. Interceda pelo seu filho, clame pelo seu filho. Uma mãe que se dispõe a orar de joelhos pelos filhos, ela os mantém de pé. Como o título de um livro famoso, que eu aconselho também que vocês tiverem a oportunidade de ler. O nome do livro é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Levante-se com fé, você que é mãe. Transforme o seu semblante em alegria apenas pela fé que a oração pode mover e pode trazer para a sua vida. Vejamos então outra característica de Ana que a faz um modelo de mãe para nós. E a segunda característica é que Ana, além de orar pelo seu filho, ela se importava com o futuro que esse menino teria. Você acha que foi fácil para Ana ter que devolver esse filho? Vejamos no verso 24, que diz o seguinte: havendo-o desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha, de cerca de 36 quilos, e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. Não há consenso entre os comentaristas e historiadores sobre a idade certa de desmame naquela época, mas a passagem de 2 Crônicas, capítulo 31, 16, diz que os levitas eram contados para o serviço no templo a partir dos 3 anos de idade. Tomando como base essa informação de Crônicas, a gente pode entender que a idade de Samuel, quando ele separou-se de Ana, era cerca de 3 anos de idade. Um outro detalhe, uma outra informação,
é que ela separa esse cordeiro. E o cordeiro que era para sacrifício, ele vivia um tempo antes com a família, separado. Por isso que esse cordeiro é um tipo de Cristo. Ele convive com a família para que o seu sacrifício possa de fato ser um ato difícil para a família ter que sacrificá-lo. E aí, a informação do texto que nós temos aqui de 1 Samuel é que Ana tinha o menino, o cordeiro, tinha 3 anos de idade. Então, muito provável que Ana tenha comprado, separado esse cordeiro ainda quando Samuel era bebê. E você acha que foi fácil para ela se desfazer desse menino? Ana não só cumpriu a promessa que havia feito, como a fez com louvor e com ação de graças. E você que é mãe, e você que também é pai, fique imaginando aí o quanto é difícil separar-se dos seus filhos por uma semana, por 2 dias, 3 dias, por um mês. Mas imagine a dificuldade e a dor de você se separar desse filho para o resto da vida. E foi exatamente isso que Ana fez, mas ela não fez com o coração triste, ela não fez com o coração amargurado, ela prestou um culto cuja oferta ao Senhor era o próprio filho. E ela compartilhou da sua bênção com o sacerdote Eli, relembrando ao sacerdote da sua oração. Ana entrega Samuel ao Senhor, dando a ele um destino voltado aos serviços na casa de Deus. Ana entrega o seu filho, aquilo que ela orou a vida inteira. Ana entrega o seu filho, aquilo que ela mais desejava. Ana entrega o seu filho, a razão da sua alegria, e ela entrega o seu filho para que ele seja útil na casa do Senhor, para que ele seja um servo do Senhor, usado pelo Senhor. E Samuel não seria uma bênção apenas para a vida de Ana. A sua própria história vê que Samuel tornou-se um dos homens mais importantes da história da Bíblia, um dos homens mais importantes da história do Israel antes dos reis. Que Eli era pai de Hofni e Finéias, e seus 2 filhos, eles não aprenderam a respeitar e amar ao Senhor. Antes eles agiam incorretamente com a oferta do Senhor, eles roubavam, eles eram beberrões, eles viviam de uma maneira desregrada. E aí Deus manda Eli cuidar de Samuel, para que Samuel acertasse dessa vez para que Eli acertasse dessa vez com Samuel. E a terceira e última característica que torna Ana um modelo de mãe é que Ana, além de orar, além de se importar com o futuro do seu filho, Ana sabia ser agradecida a Deus. O verso 3 do texto do 1º capítulo vai nos garantir que o marido de Ana tinha o costume de subir à casa do Senhor todos os anos. E certamente nessas oportunidades a mãe Ana encontrava o seu filho ao longo de toda a infância. Eu falo isso após ela ter entregue ao Senhor. Anualmente Elcana com Ana subia até a cidade para adorar e para fazer ali os seus sacrifícios. O texto não nos fala, mas a julgar pelo homem que Samuel se tornou e a maneira milagrosa como ele foi dada a Ana, podemos entender que Deus atendeu a oração de Ana, instruindo Samuel na sua palavra, oferecendo a Samuel o futuro na presença de Deus. E mesmo tendo ofertado o seu filho, Ana consegue orar novamente ao Senhor, conforme está escrito no capítulo 2 que nós já lemos nessa noite. Ana sabia agradecer a Deus. Ana tinha um coração grato ao Senhor. Ela tinha um coração que se alegra no Senhor. Nós podemos ver isso no verso 1. Ana ela confia que o Senhor faz da estéril
uma mãe de filhos, verso 5, ela confia que o Senhor é quem exalta, verso 7, e ela confia que o Senhor exalta o poder do seu ungido, daquele que é abençoado por ele. Isso está no verso 10. E a conclusão que nós chegamos nessa noite, e eu queria que você compreenda, se você é mãe, que você precisa orar pelo filho que Deus lhe deu. Ore pelo seu filho e ele se manterá de pé. Não se importe com as tentações, não se importe com os perigos que o mundo oferece. Apenas ore e confie e peça ao Senhor para que Ele possa guardar esse filho. Se importe com o futuro dele, instruindo-o nos caminhos do Senhor, para que, quando ele crescer, ele não venha se desviar dele, conforme está lá em Provérbios. Volte o seu coração e a sua fé para aquele que lhe deu o seu filho. Volte o seu coração para aquele que lhe presenteou com esse filho que você tem nos seus braços. Só o Senhor poderá mantê-lo a salvo, só o Senhor poderá mantê-lo protegido. Fazendo isto, você que é mãe, nessa noite, você irá descobrir, assim como Ana descobriu, que o Senhor é Deus fiel. Você vai descobrir que o Senhor, Ele consegue ouvir as orações feitas com sinceridade, feitas com fé, mesmo que essa fé ela venha embrulhada com o coração amargurado, mesmo que essa fé ela venha embrulhada numa voz chorosa, mas o Senhor consegue sondar os corações, Ele consegue entender os desejos humanos, Ele consegue entender e satisfazer a vontade daquele que tem fé e ora ao Senhor. Se você for uma mãe como Ana, você também será feita pelo Senhor uma mãe missionária, porque uma mãe que cuida dos seus filhos, uma mãe que entrega os seus filhos e os cria e educa no caminho do Senhor, ela está ensinando esse menino a proclamar o Evangelho, está ensinando essa menina a ser uma divulgadora das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a você, mãe, que Deus possa abençoar a você que é filho nessa noite e possa agradecer a Deus pelo fato de você ter a sua mãe consigo. E se sua mãe já não está mais entre nós, agradeça a Deus pelo fato de você ter tido uma mãe. Lembre dos conselhos e ouça-os, mesmo que ela não esteja mais, e põe entre nós, e ponha em prática aquilo que ela dizia, e ponha em prática, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer justiça e vai trazer bênçãos sobre você e sobre a sua casa. Que Deus possa abençoar a cada família, que Deus possa abençoar a cada mãe. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.